Psicografia de Chico Xavier, mensagem de Emmanuel. E a lição de hoje é a 86, estás doente? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Está registrado em Tiago, capítulo 5, versículo 15. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a dedicação exterior se prossegues triste, acalminhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas, ao surgirem as primeiras melhores, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso, de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante, que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade, com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que jeito milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores e procuras harmonia com os outros? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio direto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei de uso, e lembra-te de que serás agora ou depois reconduzido à vida madura, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade, enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho, serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração. E permanece convicto de que se cultivas a oração da fé viva, em todos os teus passos, aqui como além, o Senhor te levantará. Então, nós não cantamos sozinhos, né? Agradecemos a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, aos nossos anjos guardiões. A bendição de estarmos aqui hoje, nesse ponto de estudo, para essa troca maravilhosa. Pedimos humildemente que Deus ilumine nosso irmão João Marcelo, que nos traz o estudo de hoje, para que nos passe tudo que a gente precisa escutar nessa manhã. Que tenhamos um bom estudo, assim seja, graças a Deus. João Marcelo, por favor. Bom dia a todos. É uma alegria estar no Centro Espírita São Francisco de Assis para refletirmos acerca da proposta libertadora do Espiritismo. Nos recordamos de Jesus quando nos diz: eu sou a luz do mundo, e todo aquele que me segue
não andará em trevas. Portanto, exoramos a esse Mestre, que é a luz do mundo, que nos ilumine. Nós que somos ainda espíritos tão obscurecidos pelas nossas imperfeições, pelos nossos vícios morais, e que estamos intentando formar uma luz, por menor que seja, no imo do nosso ser. Agradecemos a oportunidade que a Casa Espírita nos oferece e trazemos um abraço carinhoso do nosso Centro Espírita, a União Espírita Humberto de Campos. O assunto que nos cabe abordar na manhã de hoje se intitula Autoconhecimento e Iluminação Interior. Muitas pessoas falam de autoconhecimento como sendo a chave da nossa felicidade. No entanto, esse parece um conceito um tanto quanto subjetivo, abstrato, difícil de ser trazido para a nossa vida prática, difícil de ser aplicado de forma prática. Então, nosso estudo vai visar responder, ou pelo menos gerar algumas indagações em nós, acerca de 3 pilares. Primeiro, que é o autoconhecimento. Segundo lugar, para que o autoconhecimento? Uma vez definido que é o autoconhecimento, nós vamos entender o para quê. Por que eu tenho que me dedicar ao autoconhecimento? Que diferença isso faz na minha vida? Porque nenhum de nós quer se dedicar a uma ideia se isso não fizer nenhuma diferença prática na nossa realidade. E a terceira pergunta, como atingirmos o autoconhecimento? Vamos tentar, inicialmente, responder a primeira, que é o autoconhecimento. Nós vivemos numa sociedade muito automatizada nas suas ações, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Talvez por esse ritmo frenético que a atualidade nos impõe, tenhamos a dificuldade de estabelecermos uma reflexão sobre um determinado assunto, de concentrarmos a nossa atenção, de criarmos uma meditação em torno de um tema. Leia-se aqui meditação como sendo o ato de refletir, de se debruçar, de olhar para algo a fim de tirar conclusão. Então a gente vive numa sociedade muito atribulada, em que parar para refletir sobre algo já é muito incomum, dado o fluxo de atividades no qual nós estamos inseridos. Então, o que seria o autoconhecimento no meio disso tudo? É justamente o esforço de pararmos para olhar, não para o que está fora, mas para o que está dentro. Porque a nossa atenção é sempre voltada para o exterior. Porque o exterior nos parece mais positivo. Ou seja, se eu não acordar cedo amanhã para trabalhar, se eu não tiver 5 horas da manhã de pé amanhã, eu não tenho meu salário, eu não tenho a minha alimentação, eu não tenho a minha casa, eu não tenho o meu transporte. Então a minha atenção está muito voltada para o que é externo, porque me parece mais positivo, me parece que vai fazer mais diferença na minha vida. E o meu interior fica em segundo plano. Só que nós nos esquecemos que nós somos seres com 3 dimensões. Somos seres biopsicossociais. E para estarmos realizados, é preciso que haja uma união, uma conjunção desses 3 aspectos, dessas 3 vertentes nossas. O aspecto biológico é a própria manutenção da vida física. O aspecto psicológico é a manutenção da nossa dimensão espiritual, da nossa dimensão emocional, dos nossos sentimentos. O aspecto social é aquele no qual nós nos relacionamos com as demais criaturas. Estamos dando atenção para esses 3 aspectos? O aspecto biológico, tanto quanto. Ainda que nós nos descuidemos de alguns pontos. Por exemplo, o cigarro, a bebida alcoólica, comidas em demasia, tudo isso é algo que vai contra essa manutenção, essa preservação do bem-estar biológico, fisiológico. O aspecto social da nossa vida, estamos nutrindo relativamente bem, mas o aspecto psicológico tem ficado para trás. Esse é um fenômeno que a psicologia chama de normose. O que é isso? Já que está todo mundo fazendo, a gente acaba entrando naquele efeito de manada.
Então já está todo mundo correndo para o que está fora, para as metas exteriores, para o que tem que ganhar, para o que tem que conseguir, para o que tem que buscar, lograr. Eu também estou nesse caminho, eu também estou com esse pensamento, com a minha atenção direcionada para isso. Essa normose não é apenas nesse sentido psicológico, emocional, espiritual. Por exemplo, nos referimos à questão alimentar da nossa vida. É uma normose. Ingerirmos em demasia doces, gordura, tudo aquilo que nos prejudica, que a gente sabe que prejudica, mas a gente está ingerindo. Por quê? Todo mundo come um McDonald's, né? É a normose. É a sociedade influenciando o nosso comportamento. E a gente tem dificuldade de se desvencilhar disso. No aspecto espiritual, nós temos essa normose? Sem dúvida. Sem dúvida. O olhar para o exterior nos impede o olhar para o interior. Então, o que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é justamente o esforço de, no meio desse caos no qual a gente está inserido, parar e olhar para si. Essa é a chave da felicidade, segundo o Espiritismo. E não apenas segundo o Espiritismo, segundo todos aqueles que lograram a felicidade. Conhece-te a ti mesmo. Eis a fórmula de como sermos felizes. Todos os santos, todos os místicos, todos os homens dedicados às diversas tradições espiritualistas conheceram-se a si mesmos e lograram a felicidade através desse processo, dessa viagem interior. Então, é parar e refletir. Vejamos o que Jesus nos diz sobre esse assunto. O reino de Deus está dentro de vós. Quanto ao julgamento, o que Jesus nos fala? Vocês reparam o cisco no olho do vosso irmão, mas vocês esquecem da trave que está no vosso olho. Ou seja, você está olhando muito para o que está fora, está esquecendo do que está em você, está esquecendo do que está dentro. Então, toda a doutrina de Jesus, que é a síntese de todas as tradições espirituais já existentes na Terra, nos convidam a todo momento para o olhar interior. Quando São Francisco de Assis estava na igreja de São Damião, contemplando aquele crucifixo, e aí vem aquela voz na sua mente dizendo: Francisco, reforma a minha igreja. Ele pensa que é a igreja material, é a igreja externa. Mas a qual igreja aquela voz do além estava se referindo? Ao templo que nós somos, ao templo do sagrado, do divino que nós somos. Essa é a igreja que nós temos que reformar. Carl Gustav Jung nos traz a seguinte frase: ninguém se torna iluminado visualizando imagens de luz. Então, se você acha que para ser iluminado basta você estar aqui nessas quatro paredes, orando, rezando, buscando meditação, livro dos Espíritos, Evangelho, não é só isso. Não é só visualizar o que a gente tem que ser, coisas boas, exemplos bons, não é só isso. O convite que Jung nos faz, e é o mesmo convite que a doutrina espírita nos faz, para que saiamos da superficialidade e de fato penetremos a sua essência, é o mesmo que Jung fala na continuidade dessa frase: tornando consciente a nossa escuridão. Não é para sermos santos apenas vestindo uma capa. Não é para sermos santos apenas estando aqui, cumprindo as tarefas mobilitantes a que a casa, a que o movimento, a causa espírita nos convida. É buscar essa santidade, ou seja, é buscar essa pureza, acessando tudo aquilo que não é conveniente para o nosso ego. O ego em si não se constitui o nosso grande vilão, porque o ego, ele é necessário na nossa própria vida. O ego é a consciência que nós temos na atual encarnação. Então, por exemplo, eu sou um espírito imortal.
Porém, nessa encarnação, meu ego está estruturado como João Marcelo, espírita, trabalho com isso, estudo isso, meus familiares são esses, aquela pessoa que eu conheço como minha mãe, aquele como meu pai, aquela como minha avó, minha irmã. Esse é o meu ego. Quem sou eu hoje, na atual encarnação? O ego não é nem bom, nem ruim. Agora, existem os mecanismos de defesa desse ego, porque a gente não gosta de sair da nossa zona de conforto. A gente não gosta. Um desses mecanismos, o Joana de Anjos nos explica, só para dar um exemplo, a projeção. O que é a projeção? Quando eu tenho algo mal resolvido dentro de mim, traumas, conflitos, angústias, e para me proteger dessa fraqueza minha, eu ataco para não ser atacado. Então, quando eu vejo uma brecha no outro, eu repudio aquilo veementemente, porque aquilo está em mim. Isso é feito, muitas vezes, de forma inconsciente, sem que a gente se dê conta. Qual o trabalho do autoconhecimento? Parar e olhar por que eu estou me incomodando tanto. Por que isso está me irritando tanto? O porquê que isso é tão perturbador para mim, eu não consigo ficar bem com essa pessoa, com esse comportamento, com esse tipo de pensamento. É o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é o esforço da vigilância. Para quê? Para lustrar o próprio espírito, para engrandecer o próprio espírito. Todas as nossas conquistas materiais são infrutíferas para saciar a necessidade de realização da alma. Exemplos. Eu só vou ser feliz quando eu comprar aquele objeto. 2 semanas depois que nós conseguimos, nossa, é a coisa mais sem graça do mundo. Você vai vontade de trocar de novo. É o que nos traz a felicidade? Isso é o que preenche o vazio da nossa alma? Não. Então estamos buscando na coisa errada essa autorrealização. E como é que nós podemos esperar resultados diferentes se estamos agindo da mesma forma? Como é que podemos encontrar felicidade nas mesmas coisas que não puderam propiciá-la, continuando porfiando nelas? Como pode isso? Então, Allan Kardec nos estabelece: reconhece o verdadeiro espírito aquele que faz o esforço da sua transformação moral, de sublimar as suas más tendências, as suas más imperfeições, seus maus pendores. Isso é ser espírita, é olhar para si. Paulo olhou para si quando disse para si mesmo com muita sabedoria, fazer uma análise do que de fato ele era, do que de fato ele portava. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Autoconhecimento, saber reconhecer isso. Depois, ele, por ter estabelecido profunda comunhão com Cristo, foi capaz de asseverar: eu e o Cristo somos um só. Já não sou eu, mas quem vivo é o Cristo que vive em mim. Em decorrência daquela autoanálise primeira que ele fez. Então, acho que conseguimos, nesse primeiro tópico, entender o que é o autoconhecimento. Para que é o autoconhecimento? É o que nós vamos tentar agora estabelecer. Nós já vimos que aqueles que não se autoconhecem são muitas vezes pessoas que trazem amarguras, tristezas e não sabem como resolver isso. Demos esse exemplo do objeto que é comprado, mas que não traz satisfação correspondente. Existem vários outros exemplos da seguinte forma: quem não se autoconhece não é senhor de si. Porque quando a gente tem o autoconhecimento, nós deixamos de estar à mercê de tudo que é exterior, de tudo que nos acontece, dos acontecimentos infelizes, dos acontecimentos mais ingratos, daquelas pessoas que nos ferem o sentimento
e nos tornamos senhores da nossa própria vida. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sei para onde vou. Sei o que eu vou lograr de benefícios passando por dificuldades, pelos desafios comuns ao caminho. Então isso tudo me robustece. Isso tudo me dá mais segurança para caminhar. Eu já não vou mais caminhar como aquela pessoa que passa pela vida toda destrambelhada, sofrendo desafios e reclamando e xingando, esbravejando, chutando as pedras do caminho. Eu já não vou mais passar assim pela vida, porque eu tenho a autoconsciência. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Diferentemente daquele que não tem o autoconhecimento, que passa pela vida achando que a vida é só essa, que o que importa é apenas satisfação material. E quando ele não consegue essa satisfação, ele se descabela todo, porque aquilo é a única coisa que ele tem como meta. Eu não. Eu que tenho autoconhecimento, passo por essa vida como se fosse uma viagem. Mesmo que essa viagem seja dificultosa, mesmo que essa viagem seja rude, eu sei que é apenas uma viagem, não é a minha destinação. É como estar, como Allan Kardec nos diz, em um país ingrato à vida material. Nós estamos de passagem aqui, mas o que nos fortalece, o que nos robustece o ânimo, é que não vamos ficar aqui. Não é a nossa destinação. Quando eu me autoconheço, desaparecem os medos. Medo de morrer. Quem tem? Todo mundo tem um pouquinho, gente. Até quem espírita. A gente ainda não conseguiu se libertar totalmente desse medo, dado a materialidade que ainda é natural no nosso estágio. Não vamos conseguir nos despojar dela por completo, mas medo de morrer todos nós temos. Mas assim, vamos tentar lembrar que quando eu não era espírita, eu tinha mais medo de morrer que hoje? Acho que sim, né? Porque a partir do momento que eu me autoconheci, eu parei de olhar para mim mesmo. Não é possível que eu seja esse corpo. Não é possível que os meus sentimentos, a minha inteligência procedam desse material inerte. Não é possível que tudo isso que foi criado, todo o mundo, todas as leis universais, foram criadas apenas para que nós sejamos um ponto em meio à eternidade e depois desapareçamos do nada. Então, esses questionamentos acerca da nossa essência nos motivam a irmos atrás da verdade. Quem nós somos? E aí descobrimos: não sou um ser material com uma vivência espiritual. Ao contrário, sou um ser espiritual jornadeando em uma vivência material. Os valores se invertem. Então, o medo da morte ganha a proporção que lhe é devida. A morte deixa de ser aquele bicho de 7 cabeças para se tornar uma ocorrência natural da vida. Quando um familiar nosso desencarna, a gente já não vai mais pensar como se fosse uma grande injustiça da vida, porque tudo quanto nasce na matéria, morre. Morrem muitas pessoas por dia, por minuto, por segundo no mundo. Uma hora vai ser a nossa família natural. Como é que a gente quer inverter essa lógica? Os animais, da mesma forma, os animais nascem, morrem, entram em decomposição, como os alimentos também. A gente deixa um alimento na geladeira, deixa comida na geladeira por muito tempo, nossa, não abre a geladeira, joga a sua geladeira fora. É da matéria. E se nós estamos revestidos da matéria, o mesmo vai acontecer com a gente, é natural. O mesmo que acontece com tudo que é material. Só que se eu entendo que eu sou isso, e não que eu estou me utilizando disso, o meu mundo acaba com a morte. Então, o medo da morte, quando eu olho para mim, buscando entender de fato a minha essência, diminui, é atenuado. O medo da velhice, igualmente. O medo
com relação à nossa posição socioeconômica? Igualmente. Porque eu sei distinguir o que é necessário do que é supérfluo. Já que eu tenho essa consciência de que na minha bagagem, para onde a vida se processa de fato, eu não vou levar nada material, então ter ou não ter já não é mais tão relevante. E aí a gente pensa que com a morte nós nos despojamos completamente da matéria. Já viu aquela frase que diz assim: morrer é fácil, difícil é desencarnar? Morrer é fenômeno biológico, fácil. A gente pode morrer daqui a um minuto. Agora, desencarnar, fazer um esforço de tirar dessa mochila que a gente porta tudo aquilo que vai nos impedir de passar pelo pórtico da vida espiritual é difícil. Porque muitas vezes a gente vai esperar o momento de estarmos de frente para esse pórtico para fazermos o trabalho de abrir a mochila e tirar. Isso fica porque não pode entrar, isso fica porque não pode entrar, não vai me servir, muito tarde. Aí o sofrimento é grande. O trabalho de esvaziar a mochila do que é inútil para a vida de fato, para a vida verdadeira, começa aqui e agora. Com relação a essas dificuldades socioeconômicas, se porventura eu ficar desempregado e tiver de ocupar uma profissão, um cargo, uma função que seja considerada abaixo, subalterna à minha posição atual, eu vou ocupar com a cabeça erguida. Porque o que é de fora não tem mais importância do que de dentro. Aqueles conceitos como status, como o respeito humano, a noção de dignidade, isso vai caindo por terra quando nós buscamos o autoconhecimento. Então os medos desaparecem paulatinamente, vão se enfraquecendo paulatinamente quando nós nos autoconhecemos e a gente passa a uma vivência mais segura, a uma vivência menos ignorante, como se não soubéssemos o que estamos fazendo aqui. Deus nos colocou aqui, nós brotamos aqui, a gente não sabe para quê, e a gente passa a viver de forma mais consciente. Acho que é bem convincente, né, esse argumento da doutrina espírita para que a gente possa se autoconhecer, perder os medos e viver de forma mais segura? Sim. O que vocês acham? É convincente? Com certeza. E aí, a nossa terceira pergunta, nós vamos buscar responder com base na doutrina espírita, como conseguir o autoconhecimento. É claro que todos nós podemos lograr essa conquista, mas Joana de Ângeles, no livro Encontro com a Paz e a Saúde, se eu não me engano é o volume 10º da série psicológica, no capítulo de número 10, Em Busca da Iluminação Interior, trata a respeito disso. A benfeitora espiritual nos diz que o autoconhecimento pode ser logrado por todos, mas aquele que possui um comportamento mais sereno, mais calmo, mais meditativo, mais de reflexão, pode lográ-lo com maior facilidade. Então, se eu vivo num estado assim de euforia, se eu vivo cada dia querendo uma nova emoção, eu vou ter tempo para me autodedicar a mim mesmo? Eu vou concentrar minha atenção a mim mesmo? Não vou. Então é um dos primeiros passos. Você buscar essa interiorização de forma mais serena, mais calma, se aquietando. Emmanuel, no livro Justiça Divina, no capítulo 26, Lugar Depois da Morte, nos dá também um rápido exercício para nos autoconhecermos. Esse exercício que Emmanuel passa, ele pega mesmo. Olha só o que ele diz: se desejas saber quem és,
observas o que pensas quando estás sem ninguém. Quando a gente... Sabe aqueles casos, aquelas notícias que a gente vê na internet, no jornal? Que um morador de rua encontrou uma maleta de dinheiro e entregou à polícia a fim de ser devolvida ao seu dono? Todo mundo já deve ter visto uma reportagem desse tipo. Provavelmente esse morador de rua, ele não estava sendo visto por ninguém, porque são os nossos companheiros invisíveis, estão no nosso caminho, mas que nós não olhamos com os olhos de ver. Provavelmente ele não estava sendo visto por ninguém. E poderia pensar assim: nossa, eu sou um pobre miserável. Por que eu vou devolver esse dinheiro se eu estou precisando tanto? Precisando muito mais do que a pessoa que fez esse dinheiro. Ele poderia pensar isso num momento em que os olhos humanos não estavam alcançando ele. Mas, graças a essa atitude nobilitante, vai lá e devolve o dinheiro. Nós, quando a gente está diante de uma situação que a gente tem como ganhar alguma vantagem, não tem ninguém vendo. É tão sedutor, né? É tão sedutor você agir com retidão, com honestidade, no momento em que ninguém vendo. Se a gente tem essa sedução, se a gente fica nesse conflito, a desonestidade ainda está na gente. Então não é porque a gente está falando aqui em cima de honestidade porque a gente é honesto. É nesse momento que a gente vê. Então, se desejas saber quem és, observa o que pensas, o que ainda está dentro de você. Você pode não fazer, mas se você pensou, ainda está alguma coisa viva no seu íntimo. E se desejas saber o lugar que te espera após a morte, complementa o nome. Observa o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Domingo de manhã. Em alguns lugares o tempo está mais chuvoso. Um tempo convidativo para ficar em casa. Nosso dia de descanso. Algumas pessoas podem até trabalhar dia de sábado. E aí pensa assim: domingo, minha cama é com certeza a melhor opção do que eu me despertar lá Francisco de Assis. Com certeza. A gente pode pensar. Ou então, sexta-feira à noite, é o dia da reunião na minha casa espírita. A gente pode, até chegar no Alberto de Campos, tem vários bares, vários shoppings, várias coisas interessantes para se fazer. Onde que eu vou na minha hora livre? A gente não está condenando nenhuma escolha. Mas o que a gente quer dizer? Que as nossas escolhas revelam as nossas buscas. Então, se eu escolho estar ouvindo sobre Espiritismo, estudando Espiritismo, estudando o Evangelho, porque eu almejo, essa é minha espiritualização, essa é minha autoconscientização, se eu estou aqui hoje ou em qualquer outra instituição religiosa, é porque essa é a minha prioridade. Porque se eu estou fazendo qualquer outra coisa, a minha prioridade é outra. Gente, a doutrina espírita, não pensem vocês com isso, que a doutrina espírita, ela nos fala para esquecer outros deveres. Quais os deveres para com a família? Não é para ninguém ficar internado no centro espírita e esquecer da vivência no lar, porque assim, o que nos faz progredir não é estarmos aqui dentro. Aqui a gente também progride, mas o que de fato nos oferece oportunidades para progredir mais valiosas é lá fora. É aonde nós encontramos as nossas pedras no sapato. Não é aqui. E Jung nos fala, vamos recordar aquela frase do começo: ninguém se torna iluminado vendo imagens de luz. Então ninguém se torna iluminado apenas estudando o Espiritismo. A gente se torna iluminado praticando o Espiritismo, que é nos conscientizando sobre a escuridão que ainda está na gente. Sobre o outro, que é o espelho daquilo que eu não consigo ver em mim. Porque o que é encarnação? Num sentido mais filosófico da coisa. Encarnar significa dar carne a. Então, quando a gente fala de encarnação, não é encarnação apenas do corpo físico. É dar carne a tudo aquilo que está em mim e que eu não consigo ver. Que está em mim e que eu preciso de sinais
exteriores, a fim de me despertar para o olhar para a minha interioridade. Isso é encarnação. Isso é dar carne à alma. O Espírito Santo Agostinho nos convida, no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, a um exercício acerca do autoconhecimento. Ele nos chama a atenção para uma prática, nós já mencionamos inclusive nessa casa espírita, e com certeza é muito falado nas reuniões de todas as casas espíritas, mas que vale a gente recordar, uma prática que ele tinha quando vivia na Terra, para se autoconhecer. A gente pode pensar assim, como eu vou me autoconhecer, como eu vou me julgar, analisar as minhas ações, se eu sempre vou me defender, se eu sempre vou me desculpar. A gente tem essa tendência. Quando algo é praticado por uma pessoa, tem um peso muito grande. Mas quando somos nós que praticamos, o peso é menor, é perdoável, não é nada demais. Para distinguirmos a nossa ação, se é boa ou ruim, Santo Agostinho, na questão 919A, de Livro dos Espíritos, nos recomenda: fazei o mesmo que eu fazia quando eu vivi na Terra. No final do dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que tinha feito e me perguntava se não havia faltado algum dever, se ninguém tivera motivo de se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que perguntasse todas as noites a Deus sobre todas as suas más ações, teria o seu anjo guardião vindo para o esclarecer e adquiriria grande força para se aperfeiçoar, pois crede, Deus o assistiria. Então, se não for à noite, nosso momento de reflexão sobre quem nós somos, que seja de manhã. Se não for de manhã, que seja meio-dia. O ideal é que seja a todo momento. Esse é o ideal. E aí, qual a régua para medirmos a gravidade da nossa ação? Como eu julgaria essa ação se fosse praticada por outra pessoa? Jesus nos sintetiza essa fórmula do autoconhecimento, essa régua, quando nos diz: fazer ao outro que gostarias que o outro vos fizesse. Quando estivermos de frente às críticas mordazes, amargas, dos nossos opositores, daqueles que se fazem os nossos inimigos, ao invés de repetirmos essas críticas, Santo Agostinho nos orienta, a nossa postura deve ser outra. Não é repelir como se fosse algo ruim. Porque olha só o que Santo Agostinho nos diz: um amigo fala quase sempre tudo aquilo que a gente quer escutar. Porque ele está comprometido com a nossa amizade, ele quer estar bem conosco, quer que tenhamos uma boa relação, então ele fala o que é agradável aos nossos ouvidos. Mas o inimigo não tem nenhum compromisso nesse sentido conosco. Então o inimigo, ele nos fala muitas vezes, na maioria das vezes, aquilo que está em nós e que só a gente não vê. Nos fala verdades que um amigo sincero, direto, querido, não nos falaria, não teria coragem de falar. Então prestarmos muita atenção naquilo que os outros, em especial aqueles que nos desejam mal, que não têm nenhum compromisso com serem simpáticos conosco, nos falam. Santo Agostinho continua, não vou ler a resposta toda, devido ao tamanho. Fazei, portanto, perguntas claras e precisas, e não demais multiplicá-las. Pode-se muito bem gastar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias visando acumular aquilo que vos proporcione repouso na velhice? Esse repouso não será o objeto de todos os vossos desejos,
a fim de que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, o que representa esse repouso de alguns dias perturbado pelas enfermidades do corpo, comparado àquele que aguarda o homem de bem? Para isto não valerá a pena fazer alguns esforços? Não valerá a pena para conquistarmos a nossa felicidade, de fato, fazermos alguns esforços, como fazemos com relação à materialidade? Então, ao sermos espíritos, o convite é para que esse autoconhecimento deixe de ser aquela capa de santo a que nos referimos e passe a ser uma vivência sincera. No Evangelho segundo o Espiritismo, codificador, no capítulo que trata da simplicidade da pureza de coração, mais especificamente no tocante aos escândalos, nos diz que muitas pessoas não praticam os escândalos porque isso lhes causaria um descrédito perante a sociedade. Elas seriam mal vistas ao serem praticadas determinadas ações, ao falarem de uma determinada forma, ao se posicionarem de forma A, B ou C. E por isso elas não praticam aquilo que é considerado um escândalo, aquilo que choca a moral, aquilo que é visto com maus olhos, como reprovável. Mas, desde que isso não seja descoberto por ninguém. Ou seja, a gente pode até praticar um escândalo. Isso no senso comum, né? Pode até praticar um escândalo. Se ninguém vê, aí não tem problema, não é um escândalo. Mas não, para a doutrina espírita, tudo aquilo que revela a nossa viciação moral, que é viciação moral, depois de eu tanto agir de uma determinada forma, eu tenho um automatismo em mim, que eu sinto dificuldade de deixar de agir daquela forma. Então, tudo aquilo que denota uma viciação moral e imperfeição é um escândalo. Não basta mais se preocupar com os olhos dos homens. É preciso se preocupar com os olhos de Deus. Mas não esse Deus que nos pune. Não esse Deus que olha as nossas ações e que quer nos encaminhar para sofrimentos atrozes, para o inferno, para um lago de enxofre, porque a gente agiu mal. Mas principalmente com a nossa consciência. Onde está escrita as leis de Deus? Kardec perguntou aos espíritos. E onde que eles responderam que estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Reparando que tudo na doutrina espírita fala de dentro e nunca de fora. Tudo. Então que possamos, nesse esforço de empreendermos a nossa renovação moral, nos autoconhecermos, para sermos um dia aquilo que Jesus disse-nos lá atrás, a luz do mundo efetivamente. Nós já estamos no esforço de acendermos um pequeno fósforo, uma pequena luz dentro da nossa alma. Não é muito, nós reconhecemos, mas sabemos também que a natureza não dá saltos. Sabemos também que não podemos ainda iluminar daquela mesma forma que os grandes vultos, Francisco, Clara, Jesus, João Evangelista, iluminaram. Não podemos, mas para sermos a luz do mundo, basta acendermos em nós achando bem. Autoconhecimento e iluminação interior são sinônimos. Ser iluminado é se autoconhecer. Quando nós falamos, vou fazer uma palestra à luz do Espiritismo. A luz significa conhecimento, a luz sobre o conhecimento do Espiritismo. Então, que tenhamos esse autoconhecimento a fim de nos iluminarmos. E rogando sempre ao sol moral da humanidade terrestre que nos sustente nos esforços ainda muito ínfimos a fim de nos entregarmos de fato a sua mensagem. Muito obrigado. Nosso amigo Marcelo, pode mensagem.
estar conosco, né, para a gente exercitar no dia a dia, tentar fazer um pouquinho como Santo Agostinho fazia, e assim nos conhecendo cada vez melhor. Que tenhamos todos um domingo de paz e harmonia, bom retorno nos nossos lares, que assim seja. Graças a Deus.